E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Gustavo Gadoni e hoje nós vamos aprender aí a fazer um semáforo, tá? Em comandos elétricos, beleza? Então, o semáforo, antes da gente começar, eu quero, né, lembrar o funcionamento básico do semáforo, mas eu acho que todo mundo já sabe, que é o quê? São três lâmpadas, onde a gente vai ter a lâmpada verde, amarelo, vermelho. Na hora que chega na vermelha, retorna na verde, né? Então fica verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho. Tá? A gente vai usar tempos aqui menores, né, para simular ele, obviamente. E também, né, eu vou utilizar aí um software de simulação que é o CAD Simu, tá? É, a gente vai trabalhar com dois botões aí para estar um startando o processo dele e outro para estar parando, tá? Então, na medida do nosso desenvolver aí de projetos, a gente vai, né, entendendo aí, compreendendo um pouco melhor aí sobre esse funcionamento, beleza? Então, aqui eu vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela. A gente está trabalhando aí, né, com o nosso modelo, tá? Então, o software aqui que a gente vai estar utilizando é o CAD Simu. E o CAD Simu, então, ele tem essa carinha aí para quem já conhece, tá? Então, nessa parte aqui, nós temos aí os componentes a serem trabalhados, tá? Como a gente trabalhar com a parte de comandos elétricos, então eu vou pegar a minha alimentação, que vai estar nesse primeiro ícone aqui, e nela a gente tem fase, neutro, proteção, que é o aterramento, né? Fase com neutro, fase neutra da proteção, o sistema trifásico aqui com as três fases da proteção, as três fases e o neutro, e as três fases aí com o neutro e a proteção, tá? Nós temos ainda aqui para corrente contínua, positivo e negativo, e os dois juntos, beleza? Então, a gente vai trabalhar aqui, né? A gente tem duas formas de fazer, né? Que é aquela forma onde a gente coloca a alimentação toda aqui em cima, seja fase neutra ou fase-fase, ou então fase em cima e na parte de baixo do diagrama a gente pode colocar o outro terminal aqui da fase ou então o neutro, tá? Eu costumo trabalhar com ela sempre aqui em cima, né? Seguindo aí diagramas de projetos de carga, de potência e de comando. Então aqui no software eu vou montar um sistema aqui, por exemplo, bifásico, tá? Então vai ser trabalhando aí com duas fases. Mas como o software não fornece aqui um sistema bifásico, eu vou ter que pegar aqui meu sistema trifásico, tá? Onde vai vir as três fases lá, L1, L2, L3, que são respectivamente RSP, tá? Então, aqui em cima nós temos a possibilidade de estar fazendo a inversão dos componentes, então eu vou rotacionar ele para ficar nessa posição aqui para mim, ok? Então, nessa posição, eu posso começar a entrar aqui agora com os meus sistemas, né, de proteção, onde eu vou trabalhar aqui com três fusíveis para estar protegendo a minha rede. Vou rotacionar ele aqui também. Opa, apertei errado ali. Vou rotacionar ele aqui. E a partir, então, dessa rotação, eu coloquei três proteções, tá? Então, para a gente continuar nessa explicação, eu vou pegar aqui na parte das minhas linhas, ó, esse sistema que puxa três linhas ao mesmo tempo. Então, ele vai realizar para mim a ligação, ok? Para quem já trabalhou aí com CAD e Simu, deixa eu dar um zoom aqui. Não, pode deixar desse jeito mesmo. Para quem ainda não trabalhou, né? E para quem já trabalhou, esse software ele dá uns probleminhas de ligação, tá? Então, se não tiver tudo ligado certinho, bonitinho, ele vai dar erro. Vou te dar um exemplo aqui simples de você entender. Se eu tiver uma linha e ela sobrepor a conexão um pouquinho só, lá, ela fica uma linha azul. Essa linha azul, ela não entende que não existe conexão, tá? Então, tudo tem que estar sendo ligado certinho, no início, no final, sem estar passando por cima de nenhum componente, beleza? Então, dessa forma aqui, ó, eu vou pegar minhas três linhas aqui também e vou criar nela aqui o quê? Um, um barramento aqui com as três fases, tá? Então, agora eu tenho aí a proteção das três fases juntamente com a proteção, o barramento aqui das três fases, tá? A partir dela, então, a gente começa a nossa parte do diagrama, né, de comando ali, controle, onde a gente vai estar realizando, né, toda a nossa lógica, tá? Então, o primeiro passo de montar esse diagrama é colocar as proteções, que é esse terceiro íconezinho aqui, ó. Então, nele, como a gente está trabalhando ainda com alguns circuitos de motores, né, e tudo mais, eu vou trabalhar aqui com o meu disjuntor motor de sistema de duas fases, tá? Então, aqui eu vou mudar o nome dele, vou colocar o nome dele aqui de Q1, opa, Q1. Agora eu vou tirar esse zoom que eu estou utilizando aqui e vou dar um zoom na página, tá? Só para diminuir aqui esses componentezinhos aqui para a gente ficar
uma forma mais simples aqui para você trabalhar. E a partir disso aí, eu vou puxar a alimentação, como é um sistema de 2 fases, tá? Eu posso puxar 2 fases aleatórias, tá? Qualquer uma aqui, porque o que importa é a defasagem de 120 graus entre elas. Então, pode ser qualquer uma das 3 fases aqui, eu vou ter que utilizar 2 delas, tá? No software, galera, ele necessita dessas conexõezinhas aqui, ó, desse simbologia aí de bolinha para indicar que está tendo conexão, tá? Se caso você fizer aí um puxamento de uma derivação, alguma coisa, e não apresentar essa bolinha, você tem que pegar ela aqui em cima, na parte de linhas, tá? Então, aqui nessa partezinha de linha, você vai encontrar as conexões ali para estar realizando a montagem correta aí do seu circuito, beleza? Então, primeiro passo, colocar aí o nosso disjuntor para realizar a proteção. E a partir, então, do disjuntor, a gente começa a entrar na nossa lógica de comando, tá? Então, para a gente, né, continuar aí um pouquinho, nós temos que entender o seguinte, que é o quê? O funcionamento. Como eu tenho um botão para ligar o meu semáforo e um botão para desligar, né? Ou seja, eu vou acionar um botão e ele vai estar funcionando ali o tempo todo. Então, é uma característica do semáforo, como vários processos industriais, né? O quê? Ter um funcionamento cíclico, né? Então, ele vai executar um processo completo e na hora que chega no final desse processo, ele tem que começar um novo ciclo, ou repetir o ciclo, né? Então, ele fica naquele loop ali de funcionamento, que é o quê? O verde, amarelo, vermelho. Na hora que chega no vermelho, na lâmpada vermelha, né? Ele tem que reiniciar o processo começando na lâmpada verde, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, vermelho, tá? Então, se é uma coisa cíclica, ou seja, ela sempre vai estar funcionando, eu tenho uma característica no comando elétrico, o quê? Eu preciso ter algum componente que também sempre vai estar ligado. Então, para isso, a gente vai utilizar uma lógica simples, que é a lógica do selo de um contator. Então, a gente vai ligar um contator e esse contator vai permanecer ligado através da lógica de selo. Ou seja, o contator vai se autoalimentar. Você utiliza um contato do contator para ele ficar alimentando ele mesmo, tá? Então, aqui nessa situação, eu não vou entrar com botoeiras de emergência, tá? Só para a gente fazer funcionamento básico mesmo. Então, eu vou ter aqui, ó, um botão de liga, tá? Que eu vou chamar aqui de S1 ou B1 ou botão de liga, pode chamar o nome que você quiser, tá? Que o que importa para a gente é a simbologia do contato e a numeração aqui para a gente tá alterando, tá? De acordo com a quantidade de contatos que for utilizar, ou se vai ser um contato aberto ou um fechado, igual eu vou utilizar aqui agora com o meu S2, que é o meu botão de desliga, tá? Ou S0 aí também, como alguns costumam utilizar. Então, nessa situação, eu vou realizar aqui a minha ligação. Então, eu já sei que eu tenho um circuito onde ele vai precisar acionar o S1 para fechar esse contato, para deixar a corrente elétrica passar, e o S2, se ele for acionado, ele vai abrir o meu circuito, interrompendo a passagem da corrente elétrica, desligando todo o meu circuito, ok? Então, o que vai vir aqui embaixo, vocês já sabem que eu já disse, é o quê? O nosso contator, é para a gente realizar aí a função do selo, tá? Então, esse contator, eu vou chamar ele de K1, e o K1, então, ele vai ser responsável, né, por estar fazendo o meu semáforo estar funcionando aí constantemente, tá? Vou puxar a linha aqui um pouquinho para frente, para a gente retornar ela ali no disjuntor, tá? Porque aqui vai ter que vir todo o nosso diagrama. Então, aqui eu quero mostrar isso aqui para vocês. Como eu tenho o meu projeto aqui, eu fechei o meu disjuntor, está chegando alimentação aqui, porém meu contator não está ligado porque meu circuito está aberto com S1. No momento que eu aciono meu S1, ele fecha o contato, manda a corrente elétrica para o contator K1, o contator energiza. Porém, o meu botão aqui ele é pulsante, ó, né? Ele não tem retenção. Então, na hora que eu tirar o dedo do mouse aqui agora da minha simulação, tirei o dedo, o contato volta a abrir, abrindo o meu circuito e interrompendo a passagem da corrente elétrica, desligando então o meu contator, tá? Então, dessa forma, ele ainda não está permanecendo ligado. Por isso que a gente vai ter que usar aquela lógica do selo, como eu falei com vocês. Então, aqui eu vou pegar um contato aberto de K1 e vou realizar aqui o quê? A ligação do selo. Então, eu vou chamar ele de K1, que é o mesmo nome da bobina do contator que a gente está utilizando, né? Utilizando aí o seu contato auxiliar. E a partir desse contato auxiliar, nós vamos, né, fazer um selo aqui agora. Então, se eu
simular aqui, eu tenho S1 ligando a bobina de K1. No momento que eu tiro o dedo da bobina de K1, se você perceber, o contato dele já fechou aqui, né? Mandando o mesmo sinal. Então, na hora que eu tirar o dedo do botão aqui, ó, tirei. Minha bobina dessa vez continua ligada, porque a corrente elétrica ela vai ter um novo caminho aqui para estar passando, né? Que é o contato de K1. Por isso que ela permanece ligada. Antigamente não, antigamente ela só tinha o contato de S1 para ligar o meu contator. Como eu criei a função selo, eu criei mais um caminho para a corrente elétrica passar, né, para manter o K1 alimentado, ok? Então, na simulação aqui, se eu acionar o meu S2, ó, eu vou abrir o meu circuito da bobina. Então, na hora que eu abro o circuito da bobina, né, eu impedi aqui a corrente da passagem da corrente elétrica, desligo a bobina de K1, e na hora que eu desligo a bobina de K1, ó, o contato do selo volta ao estado inicial, que é o quê? O contato aberto. Então, a corrente elétrica fica bloqueada agora tanto no S1 quanto no K1, ok? Então, dessa forma que funciona aí o comando do selo. Então, aciono para ligar e o S2 corta a alimentação. Bacana? Então, a partir daí, a gente já tem o nosso contator para garantir o funcionamento cíclico aí de qualquer processo industrial, tá? Que, no caso, vai ser um semáforo somente para a gente trabalhar aí com temporizadores. Então, como o K1 que está definindo, né, o tempo que vai ficar ligado, o tempo não, né, desculpa, o processo ficar ligado ou o processo ficar desligado, toda a minha lógica aqui agora vai ter que depender de K1. O que que é isso? Eu vou utilizar um outro contato de K1 aqui, só para não misturar muito a lógica, tá? Para ficar uma parte do contato para o selo e a outra parte para o controle do processo. Então, o K1 aqui é o meu segundo contato, então a numeração agora é 23 e 24, lembrando que o 3 e 4 é referente ao contato aberto, e o número 2 aqui é a sequência de contato. Então, aqui é 13 e 14, por causa do número 1, que é o primeiro contato de K1, e 23 e 24, o número 2, que é porque é o segundo contato de K1. Se eu for utilizar um terceiro contato, seria o quê? 33 ou 34, se fosse aberto, e se fosse fechado, seria 31 e 32. Beleza? Então, o primeiro número da numeração do contato é referente à sequência de contatos, tá? Então, dessa forma que eu estou montando aqui, pessoal, o que vai acontecer? Aqui, ó, um bugzinho do software que eu falei para vocês. Quando você puxa uma emenda e ela não vem com a bolinha de conexão, você tem que pegar ela aqui e colocar, senão ela entende que não foi conectado, tá? Na hora da simulação. Então, dessa forma aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando esse contato aqui destinado somente para realizar o selo do contato K1, ou seja, de manter ele ligado, e esse segundo contato aqui para fazer o controle da minha lógica, tá? Do semáforo. Bacana? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer com a lógica minha, né, do semáforo é o quê? Ligar uma lâmpada, tá? Só que essa lâmpada, ela tem que ficar ligada por um tempo. Então, eu vou ligar a lâmpada verde durante 3 segundos, simulando lá aquele tempo enorme que fica aberto, né? Então, para isso, eu vou precisar utilizar um temporizador. Nesse caso, eu vou utilizar um temporizador on delay. Aquele temporizador que, ao energizar a bobina, ele vai contar um tempo para acionar o seu contato, tá? Então, ele fica aqui na parte de relé, e é a primeira simbologia aqui, ó, tá colocado assim, temporizador conexão nesse software, tá? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é ligar um temporizador para mim, que eu vou chamar ele de T1, e um tempo de 3 segundos aqui para mim realizar simulação da lâmpada verde, tá? Então, paralelo a ele, né, eu vou colocar aqui uma lâmpada. Paralelo, né, todos os componentes a gente já sabe que são ligados em paralelo para não ter queda de tensão. Então, né, querendo ou não, tudo vai ficar paralelo aí. O que vai mudar vai ser os acionamentos, tá? Então, o T1 aqui, ó, ele vai ligar juntamente com a bobina de K1, né, porque K1 vai energizar aqui, ele vai mandar o sinal para o T1 ao mesmo tempo. E a minha lâmpada, né, ela vai ligar aqui também, ó. Vamos ligar aqui junto para a gente só simular aqui para ver como é que tá, tá? Então, ó, vou chamar aqui de L1. Então, nessa simulação, ó, apertei S1, fiz o selo, K1 ligou o temporizador. Na hora que ele conta os 3 segundos, né, ele teria que fazer o quê? Desligar a minha lâmpada, ó, só que a lâmpada permanece ligada.
Então, vamos entender aqui o que precisa ser feito, tá? Então, nessa situação, eu vou apagar essa lâmpadazinha aqui. Ó, essa conexão, desculpa, falei o nome errado. E vou pegar aqui, ó, os meus contatos dos temporizadores, tá? Geralmente, o temporizador utiliza esse contato aqui, ó. Que é o contato onde nós temos o contato comum, a conexão comum, né? Com uma conexão fazendo um contato fechado e a conexão do comum com uma outra conexão fazendo um contato aberto. Então, eu tenho a seguinte informação: 5 com 6 é contato fechado e 5 com 8 contato aberto, tá? Alguns vêm com essa numeração de 55, 56, 58, mas, né, a gente trabalha aí geralmente com sequência de contato. Então, vai ser 15, 16 e 18, indicando que é o primeiro contato do temporizador T1 que eu estou utilizando, tá? Então, nessa situação aqui, ó, se eu preciso desligar uma lâmpada, né, inicialmente ela tem que passar por um contato fechado. Por que que eu tenho que passar por ela por um contato fechado? Porque depois de cortar o tempo, né, esse contato ele vai abrir cortando a corrente elétrica que está vindo para a lâmpada verde. Né? Então, o contato fechado ele deixa a corrente elétrica passar quando o carro foi energizado, ó, ligando a lâmpada verde, e na hora que contar o tempo, esse contato vai abrir, desligando a minha lâmpada. Então, vamos ver? Então, aqui na simulação, ó, fechei o disjuntor, acionei e está contando, ó, 3, 2, 1, 0. Abriu o contato aqui para mim, desligando a lâmpada. Bacana? De novo, desliga e S1 liga. Conta o tempo, ó, repara que o contato ele vai mudar de posição, desligando a minha lâmpada. Bacana. Só que, depois que eu desligo a minha lâmpada verde, eu tenho que fazer o quê? As lâmpadas ficam apagadas? Todas as lâmpadas? Não. Ou seja, o mesmo comando que eu estou utilizando para desligar minha lâmpada verde, automaticamente eu tenho que fazer o quê? Ligar minha lâmpada amarela. Só que da mesma forma, a minha lâmpada amarela, ela vai acontecer o quê? Ela vai ser ligada, né, por um temporizador também, né, junto a ela. Por quê? Eu tenho que contar o tempo da minha lâmpada amarela ligada. Então, esse contato aqui vai fazer o quê para mim? Ele vai ligar um segundo temporizador, que é o temporizador que vai contar o tempo da lâmpada amarela, que eu vou chamar ela de T2. Vou deixar um segundo aqui mesmo, tá? E um segundo para a lâmpada amarela, que é mais rapidinho, né? E a partir disso, ele vai receber essa alimentação aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a nossa lógica, tá? Só por causa de questão de espaço mesmo aqui do sol. Então, vou baixar aqui um pouquinho. Esse softwarezinho ocupa um espacinho bem legal por causa dos componentes, né? Mas dá para a gente trabalhar aí legal. Então, aqui, aqui. E continuando a lógica, então, da lâmpada amarela, né? Acabei de contar aqui os 3 segundos do T1. O T1 vai mudar esse contato de posição e vai fazer o quê? Alimentar o meu temporizador T2. Só que, juntamente com o T2, eu vou ter que ligar uma lâmpada amarela. Então, eu vou pegar minha lâmpadazinha aqui, amarela, vou chamar ela de L2 e mudar aqui a cor da lâmpada, que eu vou colocar amarelo. Beleza. Lembrando, pessoal, que a gente está trabalhando só com princípios de lógica, né? O semáforo mesmo da rua aí não é feito dessa forma, tá? É só para a gente trabalhar um pouco sobre a lógica de temporizadores. E aqui, ó, ligando a minha lâmpada amarela, tá? Então, nessa situação, galera, o que eu vou ter? Vou simular, ligar o disjuntor aqui. Acionei o S1. Opa, o que aconteceu? Ah, eu esqueci de ligar a fase aqui embaixo. Na hora que eu puxei o circuito um pouco mais para baixo. Acionei o S1, liga a lâmpada verde, conta o tempo. Na hora de contar o tempo, ó, ligou aqui o meu temporizador T2 e a lâmpada amarela. E aí a gente tem aquela mesma questão. Que questão que era? Que eu preciso contar o tempo de T2 e desligar minha lâmpada amarela para ligar minha lâmpada vermelha. Então vamos ver. Ó. Nessa situação eu tenho que colocar o quê? Um contato aqui de T2, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Atende aqui no software, legal. Vou chamar esse cara aqui de T2. E a partir do meu T2, opa, coloquei no lugar errado, né? Tem que desligar minha lâmpada amarela para ligar a próxima lâmpada. Então aqui, ó, eu vou puxar a ligação dele
depois do contato de T1, porque isso aqui só pode energizar a lâmpada amarela depois que o T1 foi acionado, né? Então, o T1 foi acionado, ele vai mudar de posição aqui para o 18, vai chegar a corrente elétrica tanto no temporizador T2 quanto na minha lâmpada amarela. Contou o tempo de T2, T2 vai ser acionado, né? Contou o tempo de T2, ele vai abrir esse contato aqui para mim, desligando a lâmpada amarela. Depois que eu desligar a lâmpada amarela, o que eu tenho que fazer? Ligar a minha lâmpada vermelha. E também vou ter que ligar o quê? Um temporizador para contar o tempo da lâmpada vermelha ligada, tá? Então, nessa situação aí, o que eu vou ter que utilizar? Um terceiro temporizador. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, tá? Que atende. Puxar aqui um pouquinho para o lado. Também para a gente não embolar muito ali, tá? Só pegar aqui para não embolar muito na hora da simulação. Na hora que eu simulei, o nome da lâmpada ficou em cima do temporizador T2. Aí. Quer pegar a bolinha aqui? Eu vou selecionar ela aqui. Vou colocar uma nova conexão aqui. Bacana. Show de bola. Então aqui, ó, continuando, né? O T2 cortou o tempo da lâmpada amarela, a lâmpada amarela vai ser desligada e a partir daqui eu tenho que fazer o quê? Ligar minha lâmpada vermelha. Então vou colocar aqui uma lâmpada vermelha. Lâmpada vermelha. Vou chamar ela de L3. E depois que eu liguei minha lâmpada vermelha, eu tenho que fazer o quê? Contar o tempo dela ligada. Por que eu tenho que contar o tempo dela ligada? Porque se eu simplesmente ligar ela aqui, né, como é que eu vou reiniciar o meu processo? Quando que eu vou saber que eu tenho que reiniciar o meu processo? Então, eu preciso ter o que aqui? Um temporizador, que eu vou chamar ele de T3. T3. E a partir desse temporizador T3, a gente vai, né, fazer o quê? Entrar numa observação agora que eu vou explicar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho esse funcionamento, onde começa com a lâmpada verde, conta o tempo da lâmpada verde, desliga a lâmpada verde e liga a amarela. Nossa, um segundo foi muito rápido, né? Vamos mudar esse tempo aqui, então. Da lâmpada amarela vai ficar 2 segundos, tá? E a T3 aqui eu vou colocar 4 segundos. Da lâmpada vermelha. Então aqui, ó, vamos de novo. Foi muito rápido lá, não deu para explicar. Lâmpada verde, desliga a lâmpada verde, liga a lâmpada amarela, conta o tempo da lâmpada amarela, desliga a lâmpada amarela, liga a lâmpada vermelha. Acabou de contar o tempo aqui na lâmpada vermelha, tá? Não sei se vocês viram, vou mostrar de novo. Então aqui nós temos o tempo da lâmpada verde, contou o tempo da lâmpada amarela, contando o tempo da lâmpada vermelha. Então tá contando o tempo da lâmpada vermelha, contando o tempo. Acabou de contar o tempo ali. O que eu tinha que fazer? Desligar a lâmpada vermelha? Então, vai desligar, mas ele não tem que desligar a lâmpada vermelha. O que ele tem que fazer? Aí entra naquela questão de lógica de processo, tá? Como eu tenho que, após contar o tempo da lâmpada vermelha, desligar a minha lâmpada vermelha e ligar a minha lâmpada verde de novo, eu não trabalho com um novo acionamento da lâmpada verde, tá? Então, na verdade, eu tenho que entender o meu processo. Como a minha lâmpada vermelha, né, é o último acontecimento do meu processo, né? Que é o tempo dela aceso, quando na verdade ela vai ser desligada, eu estou fazendo o quê? Desligando a lâmpada vermelha ou reiniciando o meu processo, ligando minha lâmpada verde. Deu para entender a diferença? Então eu estou reiniciando o meu processo, onde ele vai começar lá do início, que é o quê? Com a lâmpada vermelha e a lâmpada amarela apagadas e minha lâmpada verde acendendo novamente. Então, quando eu acabo de contar o tempo de T3 aqui, na verdade, o que eu tenho que fazer? Não é desligar minha lâmpada vermelha, e sim reiniciar o meu processo, tá? Como que eu reinicio o meu processo?
Vou desligar o K1 e ligar ele novamente? Então, a gente está naquela questão de ser uma coisa cíclica. Como é um funcionamento cíclico, né, sempre vai ter repetição de processo, o K1 ele determina o processo funcionando ou ele desligado, tá? Então, o K1 tem que permanecer ligado. Eu não vou trabalhar mexendo com o K1, eu vou trabalhar mexendo com as lógicas que estão impedindo que meu ciclo recomece. Ou seja, meu T2 inicialmente ele começa desligado, da mesma forma que o meu T3 começa desligado. E o meu T1 ele vai acabar de ser ligado, né? Então, nessa situação, o que eu tenho que fazer? Quando eu starto o meu processo, o T1 acaba de ser ligado. Eu tenho que desligar o meu T1 para ele ligar novamente, tá? Então, nessa situação, se eu desligar o meu T1, se você perceber bem aqui do meu processo, o meu T3, para ele estar ligado, ele está dependendo de quem? Ele está dependendo do meu contato de T2, da mesma forma que a bobina de T2 aqui está dependendo do meu contato de T1, tá? Ou seja, como o meu T3 tem a finalidade de reiniciar o meu processo, se eu cortar a alimentação de T1 aqui, o que vai acontecer? Eu vou desligar a bobina de T1, vou fazer de azul agora, que vai voltar ao seu estado do contato, ao estado inicial, que é o que? Desligando o meu T2, que também vai ser desligando o meu T3. O T2 vai voltar ao estado inicial, desligando o T3. Onde nem minha lâmpada amarela, nem minha lâmpada vermelha inicialmente vão estar ligados, porque o contato de T1 aqui em cima foi desacionado, porque eu desliguei a minha bobina, tá? Então, para explicar para entender um pouco melhor sobre essa explicação, qualquer coisa volta aí no vídeo também, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cabo de conexão aqui do T1, ó, e vou acrescentar nele um contato do temporizador T3, tá? Então, vou arrastar ele para o lado aqui um pouquinho. Vou pegar aqui um contato fechado agora do T3. Opa, andei demais com ele aqui. Deixa eu parar aqui. Vou pegar esse carinha aqui que já está pronto a numeração e só vou mudar o nome, tá? Então aqui, ó, eu tenho esse contato aqui que eu vou chamar ele de T3 e vou fazer a ligação dele aqui agora, tá? Então vamos observar agora sobre o funcionamento na simulação. Inicialmente, liga T1, L1 está contando o tempo, ó, contou o tempo de L1, L1 apagou, ligou T2, T2, desliga amarelo, liga vermelha, contou o tempo da T3, o T3 vai ser o quê? Alimentado onde é que ele corta a alimentação de T1. Então, ó lá, contou o tempo, repara que esse contato que ele vai acionar, depois ele volta ao estado inicial. Então, vamos ver de novo aqui, ó. Na hora que o T3 aqui acabar de contar o tempo, ó, 3, 2, 1, 0, ele aciona esse contato, onde ele abre ali o meu circuito, tá? Então, nessa situação, ó, eu estou tendo a alimentação na bobina de T1, T1 vai acabar de contar o tempo, ele vai acionar esse contato aqui, ó. Onde? Opa, assim não, né? Vai acionar esse contato para cá. Onde ele desliga a lâmpada amarela e alimenta essa linha. Alimentando T2, enquanto está contando o tempo, a lâmpada amarela está acionada, tá? Opa, boa simulação. Lâmpada amarela, ó, acionou a lâmpada amarela. Na hora que acionou a lâmpada amarela, é o mesmo esquema. A alimentação está no T2, vai mudar esse contato de T2 aqui, desligando a lâmpada amarela e ligando a minha lâmpada L3 e o meu temporizador, tá? Então, ó, na hora que acaba de contar o tempo de T3 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai desligar a lâmpada vermelha? Não. Ele vai mudar esse contato aqui de posição, onde ele desliga o T1, abre esse contato, desligando toda essa parte aqui para baixo do contato, né? E voltando a alimentar a minha lâmpada L1, porque o contato vai voltar ao estado inicial aqui, ó, tá? Como voltou ao estado inicial, ele volta a alimentar a lâmpada. Só que, na observação que eu quero dizer para vocês é essa aqui, ó. Ele está desligando também a bobina de T3. Então, no mesmo momento que esse contato ele vai ser acionado para desligar o meu T1, para reiniciar o meu processo, como ele desliga também a bobina de T3, ele volta ao seu estado inicial rapidamente, alimentando novamente a bobina de T1 aqui para realizar a nova contagem de tempo
da lâmpada reiniciando o processo então, tá? Então, olha lá, eu tenho verde, amarelo e depois a lâmpada vermelha. Da vermelha reinicia o processo, tá? Então você consegue observar aqui, ó, nessa simulação, né, o funcionamento aqui do T3. Contou o tempo, 3, 2, 1, 0, abre e fecha de novo, tá? Então ele tira a alimentação e depois volta a dar condição de alimentação de novo. E tudo isso aqui, galera, da forma que eu montei, se você perceber, tá dependendo o quê? Do meu contato de K1, que está tendo a finalidade de realizar o controle, né, do meu processo. Se o meu K1 aqui, a bobina de K1 aqui embaixo, está energizada, esse contato vai estar fechado, ou seja, o meu processo está em funcionamento, tá? Se eu acionar o meu S2, eu vou desligar a bobina de K1, ou seja, ele vai abrir esse contato e desligando tudo aqui para baixo que está do contato. Então, tudo isso aqui vai ser desligado. Então, se meu K1 está ligado, meu processo está ligado. Se meu K1 está desligado, meu processo está desligado, tá? Então, nesse funcionamento, ó, vou acionar o S2 aqui, para vocês verem que vai desligar a bobina de K1 e K1 aqui corta toda a alimentação. Então, independente em qual lâmpada esteja, eu vou ter ali um corte da minha corrente elétrica pelo contato de K1, ok? E aí, nós finalizamos, né, o nosso diagraminha aí de controle do semáforo, né, por comando elétrico, tá? E não vai caber direitinho não, que eu usei bastante espaço aí, mas dá para a gente entender um pouquinho melhor para ver o circuito completo, tá? Então, tá aí, bonitinho, trabalhando com o sistema bifásico, tá? A pessoa queria trabalhar com fase neutra, pode ser? O sistema monofásico? Pode ser também. O que vai mudar é os componentes aqui na vida real, tá? Lembrando que isso aqui é um software de simulação. Então aqui, ó, se você quiser, por exemplo, deixa eu apagar esse cara, o fusível e uma fase, né? Eu tenho só que trocar aqui, né? Porque eu não vou trabalhar com disjuntor bipolar, vou trabalhar com um disjuntor monopolar e uma fase. Então você colocaria aqui, ó, uma fase na entrada do seu projeto, somente um fusível, fusível para puxar a derivação, trabalharia com um disjuntor monofásico, aqui, ó, o meu Q1, e aqui eu trabalharia com o meu neutro, tá? Então eu criaria aqui, ó, um barramento de neutro. E lembrando, galera, que esse software aqui, ele tem também, né, a linha própria do neutro, que ela é a cor azul, tá? Então, vou criar aqui o meu barramento do neutro, aumentar um pouquinho aqui o meu barramento da fase. E a partir disso, eu trocaria esse cabinho aqui, ó, por um cabo de neutro, tá? Então, a partir daqui, criaria aqui, ó, meu cabo de neutro, subindo, pegando a minha derivaçãozinha aqui, ó. Funciona aí da mesma forma, tá? Porque ele está simulando. Então, se a alimentação aqui está ok, beleza. Não importa para ele se é positivo ou negativo, se é fase neutra ou fase, para realizar a simulação, tá? O que vai mudar isso aí é na instalação elétrica mesmo, na vida real aí, porque você vai ter que puxar a alimentação de acordo com seus componentes, ok? Bom, pessoal, então é isso aí, né? Eu acho que deu para compreender legal aí o funcionamento do semáforo. E finalizamos a nossa montagem de semáforo para, né, a parte do comando ali, do circuito de comando, ok? Então é isso aí. Valeu, obrigadão aí, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Para vocês e bons estudos.